Bem-vindos, alunos do terceiro ano do Liceu dos Três Turnos. Me chamo professora Nígia Aranha e estamos em sintonia com as professoras Nadia e Vanessa. E hoje vamos concluir o capítulo de isomeria. A nossa aula de hoje falaremos da estereoisomeria óptica, chamada também por alguns de isomeria espacial óptica. Vale ressaltar que a IUPAC recomenda que usemos o termo estereoisomeria. Vamos lá. Para entendermos essa chamada isomeria óptica, nós temos que entender primeiramente o que é a polarização da luz. Uma propriedade utilizada para diferenciar dois enantiômeros é que eles desviam o plano da vibração da luz polarizada para sentidos opostos, ou seja, um enantiômero desvia o plano da luz polarizada para a direita, no sentido horário, e o outro para a esquerda, no sentido horário. Vamos observar aqui que a luz natural ela é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em vários planos, conforme a figura aí embaixo, com essas várias setas, perpendiculares à direção de propagação do feixe luminoso. Então, aí é uma representação de Fresnel sobre a luz não polarizada em vários planos de vibração e me dá essa configuração aí desses vários eixos, dessas várias setas. Bom, a luz polarizada, ela é um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram ao longo de um único plano. Retornando bem aqui, eu tenho um feixe luminoso, de propagação de feixe luminoso, conforme essa figura redondinha aí, com vários eixos. E já a luz polarizada me dá um único plano, vibram ao longo de um único plano. Uma representação também de feixe. Então, pode-se obter a luz polarizada fazendo-se a luz natural, policromática, através de um polarizador, que é um equipamento, como, por exemplo, uma lente polaroide ou um prisma de Nicol. O que a gente vai ver aqui nessa próxima representação. O que é essa polarização da luz natural? Aqui nós temos uma forma bem sintética, né? bem diminuída do que eu posso falar para vocês para ter um melhor entendimento. Nós temos ali uma lâmpada caracterizada de luz natural e que vai passar pelo prisma de Nicol com bálsamo de Canadá. Como é que esse funcionamento do prisma de Nicol? Ele baseia-se na propriedade que o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, apresenta de produzir uma dupla refração, ou seja, de um raio de luz natural que incide sobre o cristal e saem dois raios polarizados refratados, denominado raio ordinário e raio extraordinário, conforme a gente está vendo aí essa figura redonda com as setas no sentido de baixo para cima e no sentido de um lado para o outro, chamado raio extraordinário e raio ordinário. Para eliminar um dos raios e assim obter a luz polarizada, é necessário cortar o cristal na forma de dois prismas, segundo um plano diagonal, e em seguida colar os prismas com uma resina denominada de bálsamo de Canadá. Né? Então, o que a gente observa é o seguinte. Quando eu tenho a luz polarizada sem... como é que eu posso dizer para vocês? Em situações em que não vai haver um desvio, esse raio aí extraordinário, esse é o raio ordinário, sem desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, eu digo que a luz polarizada, que vibrava em determinado plano, ao atravessar o composto orgânico, ele continuou vibrando do mesmo plano. Dizemos, então, que esse composto em questão
não tem atividade sobre a luz, então ele é opticamente inativo. Agora, se esse composto ele tiver um desvio para a direita, eu chamo ele de composto destrógeno, e essa luz polarizada, após atravessar o composto orgânico, passou a vibrar em um plano à direita daquele em que vibrava anteriormente. Portanto, o composto é opticamente ativo. Se ele é opticamente ativo, ele vai ter isomeria óptica, por ter girado do plano da luz polarizada para a direita no sentido horário. Então, ele vai ser destrógeno. E se ele girar para a esquerda, após atravessar o composto orgânico, aqui nesse prisma de Nicol, eu terei a luz polarizada vibrando para a esquerda do original. Concluímos, então, que esse composto é opticamente ativo, por ter girado o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda. E a gente chama isso de levógeno. O que aconteceu aqui, ó? O que eu acabei de falar para vocês? Algumas substâncias, elas são capazes de provocar um desvio da luz polarizada, tanto para a direita, chamada de destrógena, quanto para a esquerda, chamada de levógena. Essa luz natural, e que passou a ser luz polarizada, quando eu encadeio isso em uma substância, e ela me der esses dois eixos para a direita e para a esquerda, eu digo que essas substâncias possuem atividade opticamente ativas. E daí eu digo que elas apresentam isomeria opticamente. Algumas substâncias são capazes de provocar um plano no desvio da luz polarizada, desvio no plano da luz polarizada. As formas destrógena e levógenas, que correspondem a uma imagem da outra, foram chamadas de antípodas ópticas ou enantiomorfos. Enantiomorfos. O ácido lático é um exemplo clássico, você vai encontrar em qualquer livro que estiver falando sobre isomeria óptica. E quando eu traço um espelho plano, ela vai me dar uma imagem uma da outra, é semelhante, né? Então, eu tenho aí um espelho plano tracejado sobre essa imagem do ácido lático, onde a gente observa que vai ser uma imagem da outra, só que a gente observa que uma vai ser destrógena e a outra vai ser levógena. A mistura em partes iguais de dois antípodos ópticos, destrógeno e levógeno, obteremos uma mistura racêmica, né? Então, a mistura em partes iguais dos dois antípodos ópticos, tanto o destrógeno quanto o levógeno, por compensação dos efeitos contrários, nós vamos chamar um conjunto de opticamente inativo, que foi chamado mais tarde de misturas racêmicas. Então, a mistura racêmica ela é opticamente inativa e pode ser constituída de partes iguais de dois enantiomorfos, desculpa. As substâncias assimétricas, elas possuem substâncias ópticas. A estrutura orgânica que tem carbono assimétrico possuirá atividade óptica opticamente ativa. O que é um carbono assimétrico? É a partir daí que a gente vai compreender de forma mais clara, de forma mais básica, o que é essa isomeria óptica, tá? Quando a gente observa o carbono assimétrico, que eu posso chamar ainda de quiral. É o átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. Então, nós vamos exemplificar bem aqui. Esse carbono indicado aí, ele é um carbono assimétrico ou quiral, porque ele apresenta esses 4 ligantes diferentes. Esse primeiro carbono que está em verde aí, ele não é considerado quiral, porque ele já tem 3 hidrogênios ligados a ele, são 3 ligantes iguais. Mas o carbono em azul, ele é um carbono quiral, porque ele apresenta uma hidroxila, um hidrogênio, um cloro e um CH3, que é esse carbono com os 3 hidrogênios, caracterizando a assimetria. Como o carbono tem
como o composto tem carbono assimétrico, ele apresenta atividade óptica. Todas as vezes que eu tiver atividade óptica, eu terei um caso de isomeria óptica. Nesse primeiro exemplo, na estrutura abaixo, quando se substitui R por alguns radicais, o composto adquire atividade óptica. Qual dos itens indica corretamente esses radicais? Se eu colocar metil ou etil, né, eu terei um caso de isomeria óptica, porque esse carbono central ele vai ter 4 ligantes diferentes. Em 2 frascos, tem-se 2 substâncias cujas moléculas são representadas pelas estruturas A e B. Essas estruturas representam enantiômeros? Vamos observar. Olha só, o que eu observo nessas estruturas? O carbono central, ele é um carbono quiral porque ele apresenta 4 ligantes diferentes, mesma forma molecular, então, por isso, eles são opticamente ativos. Aqui, nós concluímos a nossa terceira aula sobre isomeria.